ajudar a gente ali também, porque ele é o anfitrião. Você consegue tirar o dele aí, Luciano? Isso. Legal. Legal. Então, vamos começar aqui. Uma boa noite para você que já está conosco, que já está nos acompanhando. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao Influenciar Opportunity. Este projeto que começou hoje às 7 horas da manhã, com a Palavra de Deus. Ele é um projeto da Associação Mineira Central, em parceria com a Faculdade Adventista de Minas Gerais, em parceria também com a União Sudeste, que amanhã à noite vai lançar um projeto muito especial. É uma plataforma onde empreendedores terão a oportunidade de ofertar as vagas de emprego e aqueles que estão procurando uma oportunidade vão se conectar com aquelas oportunidades mais adequadas ao seu perfil. O Influenciar Opportunity é um espaço que nós criamos neste momento da pandemia para ajudar as famílias a serem mais assertivas na readequação do seu orçamento familiar, serem mais assertivas na tomada de decisões sobre o uso dos recursos de reserva financeira, serem assertivos no passo a ser dado em relação a negócios, a empreendimentos. E eu quero te mostrar rapidamente o que é o influenciar. Muitas pessoas perguntam para a gente o que é o influenciar. É uma plataforma de cursos à distância, totalmente gratuitos. Nós ofertamos estes cursos para que as pessoas tenham um crescimento na área emocional, na área física, na área espiritual, na área emocional. E nós queremos sempre que as pessoas, através destes cursos, além de conhecimentos que elas podem adquirir num momento, no horário do almoço, no final do expediente, antes de dormir, ou seja, em qualquer momento de folga, você pode fazer um investimento para crescer com alguns dos nossos cursos, com as videoaulas que são ofertadas, aulas na área de missões, aula na área de receitas, o poder da voz, você que é um palestrante, você que é um cantor, você que é um pastor, você tem a oportunidade de estudar um pouco mais de questões relacionadas à sua vida conjugal, por isso que nós temos aqui um curso de noivos à distância, e além desses cursos em videoaulas, nós temos também cursos na forma de e-books, cursos para casais, cursos para pais, temos cursos para líderes de igreja, nós temos cursos para quem gosta de evangelização, e nós temos os nossos podcasts, que são conteúdos mais aprofundados, de temas específicos, que propõem uma reflexão bem mais profunda relacionada àquilo que nós chamamos de evangelho. Nesta noite, nós temos a alegria de finalizar a nossa jornada com um amigo que já é a segunda vez que ele participa conosco aí nesse período de um mês e pouco, de um projeto de fortalecimento das relações familiares. Eu vou apresentá-lo, mas antes de falar sobre ele, eu quero apenas fazer uma recapitulação das palestras que já tivemos hoje. Começamos às 7 da manhã com a Palavra de Deus sendo aberta pelo pastor Janderson Dias. Logo às 9 horas, o Marlon nos trouxe uma palestra extraordinária sobre startups. Ele trouxe a ideia do aproveitamento que podemos ter de diversas ideias, de negócios que podemos empreender a partir do nada, a partir daquilo que não existe ainda. Foi assim que surgiu a Uber, a Airbnb, assim que estão surgindo outras startups que se tornaram grandes empresas, e nós queremos sugerir que você também comece o seu negócio sempre sendo assessorado por alguém, mas a ideia é que você comece e vá crescendo à medida que Deus for abrindo portas para você. Às 11 horas tivemos duas professoras universitárias falando sobre o marketing, como fazermos marketing com pouco dinheiro. Tivemos às 14 horas um assessor de investimentos, o Marcos, falando sobre investimentos em momentos de pandemia. Tivemos agora há pouco o Erasmo Vieira falando sobre inteligência emocional e orçamento familiar, e agora nós teremos o nosso amigo Amir Santos, que vai falar para a gente sobre como comprar. Este é um tema que eu estava esperando, até porque aprender como comprar neste horário do dia é muito bom, porque nós não vamos achar nada, praticamente nada aberto depois, a não ser um posto Ipiranga em algum lugar. O fato é que nós vamos aprender a comprar e vamos dormir.
e amanhã a gente vai acordar com a mente tranquila. E o nosso amigo para esta palestra é o Amir Gonçalves dos Santos. Ele tem mestrado em Administração e Desenvolvimento Gerencial, MBA e pós-graduação em Gestão de Negócios. Já atuou como professor universitário, foi gerente de agências do Banco do Brasil por 15 anos. Eu somei aqui as experiências que você teve, 15 anos. Atualmente é assessor de investimentos da XP Corretora e vai nos apresentar, então, uma palestra muito interessante. Como comprar? Amir, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, muito obrigado por esta oportunidade, e você vai nos dar a oportunidade agora de mudar a trajetória do que nós entendemos sobre compras. Vamos lá, Amir, que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, pastor Marcos, por mais essa oportunidade. É uma alegria, uma satisfação participar de um evento como esse, realmente digno dos nossos parabéns. Realmente uma ideia fantástica. Prover para nós coisas assim desse nível, no momento que a gente está meio perdido, meio parado. Parabéns aí pela iniciativa e eu espero poder compartilhar um pouquinho o que eu apurei ao longo da minha vida sobre esse tema e também aprender com os nossos participantes desse evento. Bom, eu vou, então, compartilhar aqui a apresentação. Bom, antes de compartilhar, deixa eu desejar aqui as boas-vindas a todos os participantes, tá? Dizer mais uma vez que é muito bom participar com vocês e eu fico inteiramente à disposição depois também, através do meu WhatsApp, para qualquer dúvida, porventura, for levantada aqui, ou outro assunto na área de investimento. Tá bom? Deixa eu achar, então, aqui a minha apresentação. Ok? Ok, Deu certo. perfeito. Deu certo. Só colocar na apresentação total aqui. Coloca na apresentação da tela, completa aqui embaixo, no cantinho. Isso aí, perfeito. Tá ok? Clica aí que ainda não veio, não. Acho que ainda não... Ixi. Ela é mesmo. Eu preciso da minha ajuda do meu universitário. Uhum. Mas é aqui, é no último que tem aí, no último. Mais dois, pode ir lá que você vai chegar nele. Um pouco antes, aí, não, o outro. Esse ou não? Não, era o outro, é o último que tem aí embaixo. Aí, beleza, ótimo. Ok. Então, bom, o assunto de hoje, o tema comprar, é realmente algo importante para a nossa vida. Eu aprendi com meu pai, vou colocar o relógio aqui para marcar, eu aprendi com o meu pai, assim que eu comecei a entender por gente, como se diz aqui em Minas, e o meu pai, que era trabalhar numa loja no mercado municipal, e ali eu fui criado junto com ele, e ele falava assim: meu filho, não importa quanto você ganha, o que importa é quanto você gasta. E meu pai é de uma extrema sabedoria, nunca foi numa escola, nunca teve um dia de aula na vida, mas aprendeu a ler sozinho, a fazer contas sozinho, e apesar de simples, ele conseguiu fazer a aposentadoria dele, criar 7 filhos, todos estudaram em escola particular, uma lojinha que tem 3 metros de frente com 5 de fundo no mercado municipal. E então ele foi um professor prático, ele ensinava e vivia, e eu pude aprender com ele. Há muito segredo na hora da compra, na hora de gastar o dinheiro. Eu queria compartilhar alguns conceitos nessa noite. Pastor, você vai me dando um feedback se está fluindo, tá? Porque eu estou vendo aqui, ok? Perfeito. Então, tá. Alguns pensamentos para a gente contextuar mentalmente o assunto. Ayrton Senna, dinheiro é um negócio curioso.
Quem não tem está louco para ter. Quem tem está cheio de problemas por causa dele. Então, como nós vamos falar de gastar dinheiro, nós vamos ter que entender um pouquinho essa palavra dinheiro. Henry Ford: se o dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais a terá. A única segurança verdadeira consiste numa reserva de sabedoria, de experiência e de competência. Então, pessoas que não estão ligadas diretamente a essa vida cristã entendem perfeitamente que o dinheiro não pode ser a esperança de independência. O dinheiro, ele serve para ser trocado por bens e serviços. Então, para que serve o dinheiro, essa moeda que nós chamamos de dinheiro? É para pagar as contas. E eu queria que nós atentássemos para as 4 formas ou os 4 principais objetivos que nós temos ao gastar dinheiro. Ou você gasta dinheiro com custeio, e isso é extremamente necessário, porque você precisa pagar as contas da sua subsistência, como aluguel, a feira, o supermercado, a energia, água, tudo isso é ligado a custeio. Você tem também que pagar contas de investimentos. Investimentos são bens móveis e bens imóveis que são duráveis, que pode entrar na categoria de investimento. Então, normalmente você paga uma prestação da casa, você paga uma prestação do carro, ou de um outro bem que seja considerado um bem mais consistente. Isso você entra na categoria de investimentos. Você também tem que usar o seu recurso para fazer doações, seja doações religiosas, como dízimo, oferta, ou doações para entidades assistenciais, ou mesmo para alguém que pede na sua casa. E você também tem que usar o seu recurso para supérfluos. Embora a palavra supérfluo seja uma palavra assim, dura para esse conceito que nós vamos falar hoje, de gasto, não tem como escapar. Você também precisa gastar dinheiro com supérfluo. Tá? Só que é preciso ter muito equilíbrio, muito cuidado, mas ou você está gastando com custeio, ou com investimento, ou com doações, ou com supérfluos. Tá ok? Então, eu coloquei aqui 3 fases do dinheiro. Meu amigo que está assistindo aí, você pode até concordar ou ter até uma ideia diferente, mas as 3 fases: ganhar, gastar e poupar. Para você ganhar dinheiro, você precisa de muita garra, sabedoria e honestidade. Para você gastar o dinheiro, que é o tema nosso principal hoje, você precisa de cautela, equilíbrio e racionalidade. E a outra fase do dinheiro é poupar. Você precisa de disposição, planejamento e perseverança. Então, para você cumprir as fases do dinheiro, você precisa ganhar, você precisa gastar e você precisa poupar. Essas 3 fases são importantes e você vai precisar dessas virtudes. E são essas virtudes que vão definir como você vai lidar com o dinheiro. Difícil de ganhar para a maioria das pessoas. Algumas pessoas ganham dinheiro de forma fácil, mas não é para nós. Nós, pessoas normais, temos dificuldade, né? Temos que suar a camisa. Agora, é fácil de gastar. Ninguém precisa fazer um curso para gastar dinheiro. Você já gasta dinheiro. Você precisa fazer um curso para otimizar o seu gasto. Você precisa fazer um curso para equilibrar, racionalizar o seu gasto. Mas você ganhou R$1.000, você deu uma saidinha, você gasta ele. Você ganhou 5.000, é a mesma coisa. Por 10.000, faço do mesmo jeito. Tá? Esse Thoreau, ele diz: muitos sabem ganhar dinheiro, mas poucos sabem gastá-lo. Então, é esse saber gastar que é o tema que nós estamos desenvolvendo hoje com vocês. Tá? Bom,
quais são os nossos desafios quando o assunto é dinheiro? Os nossos principais desafios são três. Lidar com o consumismo. Eu acho que toda vez que a gente fala de aprender a gastar, a gente vai ter que ouvir essa palavra, vai ter que conviver com essa situação. Consumismo é um grande desafio. Não há um ser humano sequer vacinado contra o consumismo. O que existem são pessoas que têm uma certa resistência a 99% do que está proposto aí nas telas, nas propagandas, mas ele tem uma tendência, ele tem uma fraqueza. O outro desafio é a poupança. Não a caderneta de poupança, mas o poupar recurso, economizar, guardar dinheiro, seja para uma reserva de emergência, seja para uma poupança previdenciária, seja para um objetivo maior que você tenha. É um grande desafio poupar dinheiro. Tá? E o terceiro desafio é orçamento equilibrado. Ter um orçamento, todo mundo, eu não estou falando aqui para ninguém, tenho certeza absoluta, não estou falando para ninguém que não saiba que é preciso ter um orçamento. Mas eu estou falando para 100%. Todo mundo que está me ouvindo aqui sabe que é muito difícil manter um orçamento, seguir um orçamento ou equilibrar o orçamento no nosso dia a dia. É um grande desafio. Tá? Nós recebemos pressões de todos os lados. Vamos comentar esses desafios aqui de uma forma separada. Queria que você viajasse comigo no tempo para lembrar que alguns dias atrás, eu diria aí 30, 40 anos atrás, eu sei que boa parte aqui dos ouvintes e dos que estão nos assistindo tem menos idade do que isso, mas 30, 40 anos foi um dia desse. E, naquela época, os gastos eram totalmente diferentes. As pessoas tinham na alimentação 60%, 70% dos seus gastos. E no vestuário, 20%, 30%. E o mobiliário era permanente. Uma cadeira era comprada para durar todo o casamento. A minha mãe tem lá o armário que ela casou, assim, 60 e tantos anos atrás. Está lá com ela, está usando até hoje. Né? Então, hoje, os gastos modernos, eles são mais, vamos dizer assim, voláteis. Você gasta o dinheiro e não sabe onde ele foi. Não é palpável. Então, eu queria que você pensasse comigo aqui agora. Hoje mesmo eu tive uma situação de uma pessoa que estava me falando que estava com problema, esse tipo de problema, né? de estourar orçamento e tudo mais. É incrível que só assim, Prime Video, Netflix, HBO, fora a TV a cabo, fora a internet, então, e o celular. Nós temos hoje gastos que são gastos modernos. Nós não tivemos uma transição para aprender a colocar esse tipo de gasto no orçamento, a lidar com ele de uma maneira como nós aprendemos ao longo de milhares de anos, que a gente tinha que comprar alimentação, comprar isso, comprar aquilo. Então, os gastos modernos, eles dificultam o orçamento equilibrado. Tá? Porque é como se fosse assim, eu não consigo viver sem isso. Então, muita atenção a esse tipo de gasto, como equilibrar. Eu vou mostrar um exemplo aqui de orçamento, para a gente entender o tamanho da dificuldade que nós temos hoje. Coloquei aqui em vermelho essa palavra consumismo, porque não existe uma vacina contra o consumismo, mas é essa reflexão que a gente faz aqui hoje, a reflexão que você costuma fazer também aí com a sua família, no seu trabalho, no ambiente onde você vive. Ela é importante para ir nos alimentando desse tipo de conexão nos nossos neurônios, para que a gente não se deixe levar por essa doença chamada consumismo. E o consumismo, eu posso dizer claramente que é uma doença,
porque tem levado pessoas à falência, tem levado pessoas à dificuldade familiar, tem levado pessoas a tomar decisões trágicas na vida, a perderem empregos estáveis, porque não conseguiram controlar esse desejo ardente de... Eu coloquei aqui comprar, porque essa é a palavra técnica, mas é o desejo de gastar dinheiro, de jogar dinheiro fora, através de necessidades imaginárias, né? E a gente usa muito essa questão imaginária falando de mulheres. Hoje em dia, os homens estão indo na mesma direção, mas eu sempre costumo exemplificar, apenas para exemplificar, não é para dizer que mulheres têm mais tendência a serem objetos das chamadas propagandas ou do marketing. As mulheres, agora os homens estão seguindo a mesma linha, mas então eu pego o exemplo da minha esposa, por exemplo, ela fala assim: oh, meu bem, eu estou precisando de comprar um sapato. Então, esse precisar de comprar um sapato é de fato uma necessidade, mas é uma necessidade imaginária, tá? E aí depois a gente avalia assim, realmente dá para esperar mais um mês. Então não é uma necessidade assim, porque eu não tenho calçado. Eu estou precisando para combinar com o vestido tal, para combinar com o evento tal. Então é de fato uma necessidade. Mas eu dei esse exemplo, que é um exemplo bom, porque comprar um sapato é uma coisa boa, mas nós conhecemos pessoas, eu e minha esposa, nós tivemos a oportunidade de morar durante um tempo nos Estados Unidos e nós conhecemos uma pessoa que tinha mais de 1.000 pares de sapatos, sendo que a maior parte ela nunca tinha usado. Então, e a gente tem até parentes, pessoas conhecidas que têm essa necessidade de comprar e depois não sabe para que comprou. Então, aquisição de supérfluo. Quando você olha a sua casa e você vê que está cheio de coisa que você comprou e que você não usa, ou que você usou apenas uma vez, você vai perceber que você está sendo, de alguma forma, picado por esse bichinho do consumismo. É só você olhar se a sua casa está cheia de coisas que você não precisa. E, normalmente, as casas têm coisas que você não precisa e você compra. Então, a aquisição de supérfluo é um sinal de que você está sendo picado por esse consumismo. Então, como comprar? Na verdade, nós temos que ter equilíbrio e uma das formas é evitar a todo custo o consumismo. E agora eu vou falar sobre, dentro dessa sequência do como comprar, vou falar do seu perfil. Qual é o seu perfil? Aristóteles, já há bastante tempo atrás, ele dizia: as pessoas se dividem entre aquelas que poupam como se fossem viver para sempre e aquelas que gastam como se fossem morrer amanhã. Então, infelizmente, a sociedade está polarizada com esses dois perfis. Aqueles que poupam como se fosse viver para sempre e aqueles que gastam como se fosse morrer amanhã. Claro que nenhum dos dois é o ideal. Por isso que eu queria compartilhar com você agora esses dois perfis, para você identificar qual é o seu perfil e como administrar cada um desses perfis, tá bom? Então, o perfil poupador economiza hoje para comprar amanhã. Então, você precisa comprar uma geladeira. Tá? Então, o que você faz? Se você tiver esse perfil poupador, você primeiro economiza, a geladeira vai custar R$ 1.400. Então, você economiza os 1.400, você vai lá na loja e compra a geladeira. O outro perfil é o perfil devedor. É aquela pessoa que precisa comprar uma geladeira, quanto que é? 1.400, vai lá, compra a geladeira em 10 parcelas de 210, 220 reais e vai pagar tranquilamente. Depois de 10 meses já pagou a geladeira, só que pagou um pouco mais do que aquele que comprou à vista.
Cada um de nós temos um perfil ou com a tendência para o lado poupador ou a tendência para o lado devedor. Qual que é o seu? Você já pensou sobre isso? Que você tem, o seu perfil seria poupador ou seria devedor? Ora, não existe um perfil melhor do que o outro. Não existe. O perfil poupador, ele é excelente. Normalmente, as pessoas que têm esse perfil, elas se enriquecem. Por exemplo, eu dei o exemplo do meu pai. Meu pai, ele, com uma lojinha simples, ele tinha esse perfil poupador, nunca comprou a prestação na vida, nunca comprou, nunca foi devendo uma prestação na vida dele, está com 88 anos agora, e ele sempre poupava, ia lá e comprava. Então, ele podia negociar melhor o preço, né, pechinchar mais, porque está com dinheiro na mão, claro, conseguia preços bons, e ele evitava comprar um e pagar dois. Né? Com isso, ele pôde juntar um dinheiro, vamos dizer assim, fazer um pé de meia. Mas eu conheço pessoas que recebem um salário mínimo. Pessoas que recebem um salário mínimo economizam um pouquinho, vou mostrar essa conta daqui a pouco, economizam um pouquinho e vai lá e compra uma casa própria à vista. Por quê? Porque tem esse perfil. Mas, por outro lado, pessoas que têm um perfil poupador e não administram bem esse perfil, acabam guardando dinheiro e não desfrutando do dinheiro. Porque o dinheiro é para pagar as contas, o dinheiro que a gente ganha é para melhorar um pouco a nossa relação com as coisas. E se você ganha dinheiro e você poupa, 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 e nunca chega o dia de guardar, de gastar, nunca chega aquele objetivo que você teve com ele, então você tem um problema com o seu perfil que precisa administrar. Tá? Você poupa com uma finalidade, com um objetivo. Esse objetivo tem que chegar. Se ele não chegar, você tem problema. E há muitas pessoas que têm problema. O dinheiro está lá no banco, está guardado, mas não gasta com nada, vive na miséria, e isso não é bom. O perfil devedor, ele... Amir, Opa! desculpa te interromper, mas na sua fala eu me lembrei de algo que eu li certa vez sobre o perfil tio Patinhas. Sim, Dizem que é até uma síndrome do tio Patinhas. São pessoas que acumulam, acumulam, acumulam e elas depois perdem até a vida, algumas perdem a vida, e aquilo que acumularam, elas de fato, como você disse, elas não desfrutaram. Eu trabalho com casais, eu conheço realidades onde eles têm dinheiro, mas comem mal. Eles têm dinheiro, mas se vestem muito mal. Os filhos usam roupas bem rasgadas. Um filho, às vezes, já está na adolescência usando uma roupa de um pré-adolescente. O sapato, ele é aquele sapato que já está apertado, mas o pai está insistindo, não, dá para usar por um pouco mais de tempo. São pessoas que nunca viajam, porque o dinheiro sempre está sendo, isso aqui é para a gente fazer uma viagem, mas nunca viaja. exato. Então, a sua fala foi muito assertiva, até porque eu percebo que num momento, não tanto no momento, eu percebo que estas pessoas, elas trazem traumas familiares muito profundos. Por isso que elas não conseguem agora lidar bem com o dinheiro e pensam que guardando o dinheiro vai lhe dar uma sensação que elas não viram a família ter por falta de alguns recursos. Então, ter para elas dá satisfação, mais do que investir, negociar e assim por diante. Muito bem. Eu tenho certeza que todos que estão aqui participando desse evento conhecem alguém ou tiveram uma experiência com isso. Normalmente, pastor, pessoas que fazem isso, elas têm um problema psicológico ligado à insegurança e que precisam de tratamento. Tá? Isso acontece muito. O perfil devedor, ele é aquele perfil que antecipa o consumo. Então, você
Você tem um trabalho, você ganha R$ 2.000 por mês. Você fez a conta, dá para pagar uma prestação de uma moto de R$ 300 e a moto custa 8.000 e você fala assim, bom, eu posso ir lá comprar essa moto, já usá-la amanhã, já para ir para o trabalho e vou pagar R$ 300 por mês durante um bom tempo. Então, o crédito ele veio para beneficiar, para ajudar as pessoas, para facilitar com que todos tenham acesso a coisas importantes nessas áreas, mesmo não tendo o recurso. Agora, é preciso muito cuidado com esse perfil do devedor, porque eu não estou dizendo aqui aquela pessoa que está com o problema do consumismo, que tem aquele transtorno de gastar. Não é esse o caso aqui. Estou dizendo para aquela pessoa que, mesmo controlada, mesmo comprando coisas boas, ela acaba forçando para se endividar. E aí, esse perfil tem um problema sério, que leva pessoas à falência. Pessoas boas, pessoas inteligentes, pessoas até bem relacionadas na sociedade, mas que se veem numa situação com problemas seríssimos financeiros, às vezes tem até um patrimônio razoável, então assim, a situação patrimonial relativamente boa, mas a situação financeira falida, e isso é péssimo. Então, como que a gente lida com esse perfil? Se você tem esse perfil devedor, eu vou comentar um pouco aqui agora sobre esse cuidado que a gente tem que ter, mas uma coisa importante você ter em mente que você não pode comprometer mais do que 30% do seu ganho. E não importa quanto você ganha R$ 1.000, você não pode comprometer mais do que R$ 300 em prestação. Se você ganha 10.000, você não pode comprometer mais do que 3.000. Se você ganha R$ 30.000, você não pode comprometer mais do que R$ 9.000 com prestações. Porque senão você vai enfrentar problema. Não tenha dúvida, eu lidei 30 anos com essa situação, lidando com pessoas que se envolveram dessa forma. Então, esse perfil tem que ser muito bem gerido, muito bem administrado. Tá? E eu vou dizer por que nós precisamos de controlar, então, os nossos gastos. Porque todos nós temos sonhos. E o importante é gastar dinheiro, é comprar sonhos. Isso é que é importante. Como, por exemplo, da casa própria. 100% das pessoas querem ter a casa própria. E como você faz comprar a casa própria? Será que é ganhando muito? Não, você não precisa ganhar muito. Eu acabei de dar o exemplo de uma pessoa de um salário mínimo que comprou uma casa própria à vista. Então, você não precisa ganhar muito. Você precisa controlar, você precisa saber. Não importa quanto você ganha, você tem que ter esse sonho e correr atrás. O automóvel, não diria que é o sonho de todo mundo, mas é o sonho da maioria ter também o seu meio de transporte próprio para se locomover, para ir à igreja, para ir a um supermercado, para fazer uma viagem, visitar um parente. Então, o automóvel é outro bem que as pessoas precisam sonhar e tem que planejar para que alcance. Viagens, o pastor citou aí o exemplo das viagens, né? A maioria das pessoas também tem sonhos de viagem, às vezes viagem até para visitar pessoas conhecidas ou realmente a passeio turístico. Faculdade, o estudo na pós-graduação. Então, são sonhos que nós temos no nosso dia a dia e que, se nós não planejarmos, eles não vão ser executados. Por isso que eu coloquei esse tema hoje do como comprar, mais nessa linha de você equilibrar o que você ganha com a forma que você gasta, de tal maneira que você consiga realizar esses sonhos. Né? Eu estou colocando os tópicos, que eu sei que depois nós vamos ter uma sessão de perguntas, tá? E a gente pode complementar algum tema desse. Tá joia? Então, dentro desse sonhos, eu coloquei aqui, pensando no longo prazo.
pouquíssimas pessoas pensam no futuro. Pouquíssimas pessoas. Eu trabalhei 8 anos na Previ, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Brasil, e durante 8 anos nós fizemos pesquisas no Brasil inteiro para ver se pessoas estão pensando na aposentadoria. Não estão. Mas a aposentadoria quando estão próximas de se aposentarem. É tarde demais. Tem que pensar na aposentadoria. Eu coloquei esse tópico aqui porque como nós estamos gastando o nosso dinheiro? Então, uma das coisas que eu coloquei é poupar. E a poupança previdenciária é fundamental para a estabilidade futura. Então, se você tem a previdência social, ou seja, você precisa complementar. Quem é que precisa da previdência complementar? É quem ganha acima de R$6.000. A previdência complementar é boa para todo mundo, mas se você ganha acima de R$6.000, obrigatoriamente você precisa da previdência complementar. Porque essa só vai bancar você até R$5.600. Isso para quem recebeu o teto, que ninguém recebe. Então, como é que você faz? Hoje, está mais que comprovado que você que tem entre 20 e 25 anos, você precisa ter uma poupança previdenciária de 15% daquilo que você ganha. Então, para que você consiga parar aos 60 anos e ter uma vida depois pós-laboral equilibrada, você precisa preparar financeiramente para isso. E a conta é essa: 15% durante toda a vida. Você poupando dos 60 anos em diante, você vai poder viver daqueles 15% que você poupou. Então, agora, se você tem acima de 30 anos, obviamente esse valor tem que ir aumentando para que você, em menor prazo, consiga fazer a poupança que você precisa para a aposentadoria. Então, se você busca uma previdência complementar, você faz o cálculo, você vai identificar para complementar a renda que você tem, quanto você precisa. Mas se você não colocar isso na sua vida hoje, se você não colocar isso no seu planejamento hoje, parte do seu dinheiro tem que ser usado para isso, você vai ter problema no futuro. Eu coloquei aqui esse exemplo, amigos. Se você economizar R$100, coloquei aqui esse juro de 0,9, hoje você não consegue esse juro aí numa renda fixa, hoje. Tá? Mas a média no Brasil sempre foi superior a isso. Tá? Então, R$100 por mês em 20 anos, o seu capital vai ser 24 mil, mas você vai ter capitalizado R$84.300 em 20 anos. Agora, esse mesmo valor de R$100 a essa mesma taxa anos vai ser R$268.000. Perceberam o milagre da multiplicação? Então, você poupa desde cedo o seu capital, mais os juros, vai formar para você uma poupança capaz de te sustentar no futuro. Mas se você deixar para fazer isso lá na frente, você não consegue. Então, não importa o que você ganha, você precisa separar parte para essa. Eu separei isso porque eu sei que a maioria das pessoas não preocupa com isso, e isso é de suma importância para o nosso dia a dia. Então, todo mundo sabe que precisa de um orçamento. O orçamento, esse orçamento pessoal, familiar, ele tem que ser um orçamento simples. Você faz isso à mão, você pega uma folha de papel, um caderno, não precisa de planilhas, né, complicadas, complexas, mas você pode usar. Se você é bom no Excel, você encontra aí planilhas de orçamento fantásticas. Aí em alguns cursos que eu faço, eu até disponibilizo para pessoas algumas, mas você não precisa disso. O orçamento tem que ser simples. E o seu orçamento vai considerar as receitas que você tem e
obviamente, todas as saídas que você tem programadas. Então, o orçamento é uma peça fundamental, obrigatória para todas as famílias. Quem é que não precisa fazer o orçamento? Quem não precisa? É aquela pessoa que não gasta mais do que 50% do que ganha. Se você não gasta mais do que 50% do que você ganha, você não precisa preocupar com o orçamento mesmo. Você está muito bem de situação, só que você está fora da curva. Normalmente as pessoas gastam tudo e um pouco mais no geral. Então, as pessoas precisam desse orçamento. Precisa, falei lá no passado, lá no início, precisa muita perseverança, muita persistência, muita organização na família para que você tenha um orçamento. Eu coloquei aqui essa peça, que eu disse, porque poucas pessoas entendem a complexidade de uma família. Tá? Uma família, a gestão do custeio de uma família é mais complicado que a gestão do custeio de outra. É mais complicado. A gente vai levando isso no dia a dia e não entende. Mas se você quiser ter um planejamento financeiro familiar, doméstico, realmente organizado, equilibrado, você vai perceber. Então, eu coloquei esse orçamento para a gente ver como que é complexo, como que o nosso dinheiro, que é muitas vezes pouco, precisa ser multiplicado no mês para pagar tudo que a gente precisa. E ainda vem um filho falando, pai, eu precisando de um tênis novo. E precisa mesmo. Ah, na escola pediu isso, isso e aquilo. Não. Aparentemente, nós tivemos um problema de conexão aqui. Amir, se você estiver me ouvindo aí, a gente teve algum problema de conexão, e pelo menos aqui para mim, a tela travou. A gente já vai ajustar aqui, para que a gente retorne. Isso, tivemos algum problema de conexão, o Amir, infelizmente, teve que sair, ele deve retornar, mas à medida que ele se prepara para retornar, eu já anuncio para vocês o que nós teremos amanhã, logo às 7 horas da manhã, pastor Weister vai abrir a palavra conosco, e logo às 9 horas nós teremos mais uma palestra muito especial, falando sobre como fazer o orçamento familiar e enriquecer fazendo o orçamento familiar de um salário mínimo. O professor Rafael, que tem MBA na Fundação Getúlio Vargas, vai falar para a gente sobre como enriquecer ganhando um salário mínimo. Depois, às 11 horas, nós teremos as professoras da Faculdade Adventista de Minas Gerais e elas vão nos falar sobre como iniciar um processo, logo na juventude, de investimentos e do ponto de vista de empreendimentos. Como investir no empreendimento certo logo na juventude, como abrir o seu negócio na juventude, como iniciar um processo de renda própria logo na juventude. Nós teremos também amanhã, no período da tarde, o professor Alex, é professor de empreendedorismo, ele vai falar sobre como detectar o melhor negócio para você fazer um investimento no momento certo, no espaço certo. E teremos também, amanhã, às 19 horas, o Jeremias, que é um especialista em vendas, reconhecido pela revista Venda Mais como um dos maiores especialistas em fechamento de vendas do Brasil. O Jeremias vai estar conosco amanhã às 19 horas, falando sobre atitudes de sucesso em negociações. E quando ele falar de negociações, ele não vai falar de grandes negociações apenas, mas ele vai falar de negociações, às vezes, com o filho. Negociar a mesada, negociar a compra de um produto, de um equipamento.
Jeremias estará conosco amanhã também. Amir, tivemos aí um problema de conexão, e se você quiser retomar, você pode ficar à vontade, tá? Para compartilhar a sua tela aí novamente. Seu áudio está cortado também, você pode retornar com ele. Áudio. Ok, beleza. Áudio ótimo. Agora a tela. A tela não abriu, né? Abriu a outra tela, o seu PowerPoint não. Isso. Isso aí. Deixa eu ver. Na outra, na ultimazinha. A outra, essa aí. Essa aqui? Isso. Então, eu vou falar do perigo do empréstimo, né? Que você faz isso à cega, como se estivesse enxergando. O perigo. Um empréstimo bancário a uma taxa de 5,9% ao mês, você pega R$ 3.000 para pagar em 12 parcelas, quer dizer, você pegou esse mesmo mês que vem, você já está pagando já. Ao final de 12 parcelas, você vai pagar R$ 5.872. Ou seja, você pagou o dobro do que você pegou emprestado. Então, isso é um perigo enorme hoje, é endividar via empréstimos bancários. Tá? Segundo, desculpa, minha tela não está passando aqui, mas eu vou falar então, tá? Era para passar aqui dentro dessa tela. O segundo perigo é o cartão de crédito. O cartão de crédito, que na verdade não é o segundo, ele é o primeiro perigo, tá? Mas o cartão de crédito deveria ser o nosso maior amigo, mas ele se tornou no inimigo número 1 das famílias. Porque aquilo que era para você organizar as suas compras, organizou. Então, como que a gente deve usar o cartão de crédito? É ir no orçamento, eu vou comprar aquilo que está no meu orçamento e vou pagar com cartão. Eu vou ter todos os meus gastos dentro de uma mesma fatura, vencendo no mesmo dia, eu vou poder planejar o pagamento das minhas contas. Então, o cartão de crédito seria uma bênção, mas pouquíssimas pessoas conseguem administrar o cartão de crédito dessa forma. Então, ele se torna uma maldição, porque é tão fácil passar o cartão e, no final, vem aquela fatura, nunca é o valor que a gente esperava. A gente sempre esperava menos e vem mais. Então, empréstimo bancário, cartão de crédito, perigo absoluto hoje para você gastar o seu dinheiro. Tá? Então, como é que você gasta? Você paga as contas que está dentro do seu orçamento. Eu estou vendo aqui que o tempo está avançando para o prazo que me foi dado, e eu queria só completar com essa telinha, que é quando a coisa aperta e você gastou mais do que era para ter gasto, não usou com sabedoria o dinheiro, você não comprou corretamente, então você vai passar por um aperto. Eu repito aqui o que eu falei na palestra anterior, que quando isso acontece, a gente precisa identificar por que aconteceu. Ou foi um descontrole nos gastos, que é o assunto nosso de hoje, mas também pode ser uma causa de uma doença, pode ser uma perda de receita temporária ou outro motivo qualquer. Então, quando isso acontecer, a gente vai lá e corta os gastos menos importantes. É hora de a gente administrar um pouquinho e ir cortando. Quando eu falo menos importantes, é porque todos os gastos que a gente tem no nosso orçamento são importantes. Mas você precisa priorizar alguns e expurgar outros quando isso acontece. Tá? Renegociar as dívidas, que é uma forma também de você gastar o seu dinheiro, mas você vai ter que renegociar as dívidas, começando pelas dívidas mais caras, de juro mais caro. Não faça como a maioria das pessoas fazem. Deixam, por exemplo, cartão de crédito para negociar depois, porque o juro é muito
vivo, aquilo, e depois eu vou lá e o banco não vai me cobrar nada. Não façam isso. Tá? Você vai enfrentar problemas, vai ter dificuldade na vida desnecessária. Foi você que gastou o dinheiro, trate de pagar, trate de renegociar e ajustar a sua vida. Você vai ser feliz assim. E buscar novas receitas. Ok? Então, eu queria agora ver com o pastor como é que fica essa questão aí das perguntas, se eu posso avançar um pouco mais, como é que está o nosso tempo. Cronometrei aqui, tempo de Nós 16 horas. temos mais 6 minutos, se você quiser avançar um pouquinho mais, aí nós gastamos ou investimos, né, 10 minutos em perguntas e vamos ficar dentro do período razoável. Ok. Então, eu vou voltar aqui à tela. Ah, tá. Vou voltar aqui à tela nesse orçamento aqui e vou dizer o seguinte. Todos nós temos que gastar o nosso dinheiro. Então, existem bens que são bens duráveis, como o próprio nome já diz, bens duráveis. E existem bens que são investimentos. Todos nós devemos estruturar a nossa vida, e em termos de orçamentar, da seguinte maneira, uma forma da gente... Você precisa ter o que nós chamamos de reserva de emergência. Então, além de você ter que gastar o seu dinheiro durante o mês, pagando todas essas contas que estão aí, você precisa estabelecer uma reserva de emergência. Por quê? Porque você vai ter gastos emergenciais, como acontece com todo mundo, em que você vai precisar do dinheiro. E se você mesmo financiar esse gasto com a reserva sua, você vai estar barateando muito o custo dessa sua necessidade emergencial. Então, é importante que a gente tenha. Como é que você calcula essa reserva emergencial? Ora, você pega o seu orçamento mensal e multiplica por 6. Então, o seu orçamento mensal é de R$ 2.400, então você precisa de R$ 1.400, né? Por alto aqui, de uma reserva de emergência. Essa reserva vai servir para quê? Ou você vai perder a sua receita durante um período, um desemprego, alguma coisa assim, você vai utilizá-la para isso, ou um evento extraordinário que vai precisar que você pague fora do seu planejamento normal. Por exemplo, estragou a geladeira, você tem que ir lá amanhã comprar outra. Entendeu? Ou o carro bateu o motor, você vai ter que consertá-lo agora, você não pode esperar planejamento para consertar. Então, essas coisas extraordinárias exigem uma reserva emergencial. Como se calcula isso? Tem vários, vamos dizer assim, correntes. Uns vão falar 12 meses, outros vão falar 4 meses. Tá? É você que vai estabelecer isso, mas a média, 6 meses, você tendo uma reserva de emergência que comporta 6 meses do seu orçamento, você está muito bem amparado de reserva de emergência. Uma outra reserva é exatamente a de investimento. Então, se você pretende investir, comprar um lote, comprar uma casa, ou um terreno, você quer investir em algo, você precisa também ter essa poupança, o investimento. E para isso você vai estabelecer ou um ganho extra, mais X%, ou um percentual da sua renda, você coloca para esse tipo de reserva, a reserva focada num investimento, certo? Vai ser a sua reserva mais forte, você vai juntar um dinheiro maior nessa aí. A outra reserva é a reserva para lazer. Hoje, lazer é caro. Então, eu estou querendo fazer uma viagem Gramado, no Rio Grande do Sul. Olha, vai ficar caro. Então, você não pode, do seu orçamento, do mês, vou tirar uma partezinha para ir ali fazer uma viagem uma semana em Gramado. Não consegue. Então, você precisa se programar. Aí você vai programar, é de ano em ano, é de 2 em 2 anos, ou é a viagem dos meus sonhos que vai acontecer
vai ser daqui a 5 anos. Programa, faça essa reserva. Experimente colocar isso no seu dia a dia. Tá? E se você, por exemplo, tem um filho e pensa que no futuro ele vai querer fazer uma faculdade e essa faculdade corre um risco de ser uma faculdade particular, você precisa também começar a poupar para a faculdade do seu filho. E, nesse caso, você pode usar uma poupança previdenciária, uma previdência qualquer, que te dá também essa margem para você poupar por 20 anos e depois 18, 17 anos, e depois sacar mensalmente com o benefício fiscal que o governo dá nesse tipo de previdência. Então, eu queria complementar esse ponto que eu acho importante, que você ganha 10 mil. No final da conta, você vai distribuir os seus 10 mil, comprando com sabedoria, gastando com equilíbrio, com racionalidade, com inteligência, e vai sobrar dinheiro para você realizar os seus sonhos. Tá bom? Agora eu vou Maravilha. Se você quiser tirar a tela da apresentação, você vai ali em cima, visualizar opções. Isso, perfeito. A primeira pergunta, Amir, o tempo está bom para compras? Algumas cidades estão flexibilizando, esta flexibilização também faz parte de um incentivo para que a economia gire, ela volte a funcionar na força que ela teve há alguns meses, dentro do conceito de inteligência financeira e tudo. A pergunta eu fiz essa pergunta praticamente para todos os palestrantes. É hora de comprar? E como comprar num momento como este, em que você ficou 60 dias sem comprar aquilo que vai além da necessidade básica? Essa pergunta é interessante, porque nesse momento, se sempre foi necessário cautela na hora de comprar, agora é muito mais. Precisamos de muito mais cautela neste momento. Mas, como nós falamos aqui, o conceito de compra é você paga a conta, você adquire aquilo que você precisa. Então, nesse momento agora, eu diria, fugindo um pouquinho da tônica da sua pergunta, pastor, mas eu diria assim, é um momento de nós aproveitarmos oportunidades. Sem sair as compras, não. Mas é um momento de o que eu preciso comprar, eu vou aproveitar essa oportunidade para conseguir melhores preços. A gente pode alcançar preços melhores, porque para a empresa tem um negócio chamado giro do ativo, ou giro do estoque. Então, o estoque está represado e precisa ser rodado. Então, é uma oportunidade que nós, consumidores, temos para comprar e poder pedir um desconto maior, e certamente nós vamos receber um desconto que a gente não ganharia em outros tempos. Então, eu tenho que comprar mesmo um sofá para casa. Eu vou aproveitar esse momento agora, e vai estar lá o preço de tantos mil, eu vou poder jogar aí uma pechincha forte, porque as empresas precisam girar o estoque que está parado. É um momento de oportunidade. Não sei se é nessa linha que vê a pergunta, mas eu diria assim, que é um momento oportuno para a gente gastar com sabedoria. Excelente. Eu penso que a sua resposta veio ao ponto, de fato, porque diante do contexto de restrições, neste momento, se você souber administrar isso, e de fato aproveitando as oportunidades, você, talvez a médio prazo, se a gente for calcular 1, 2 anos, você fará uma economia interessante, tendo em vista que você compra aquilo que você já compraria. E como você bem disse, né, você vai comprar por um preço mais fácil de ser negociado do que era há alguns dias atrás e do que será daqui a pouco, quando a economia começar a se restabelecer. Uma outra pergunta que colocaram aqui para a gente, na verdade para você, né? É sobre a previdência privada. Ela é considerada investimento? Não. A resposta técnica é não. Agora, o conceito de investimento é você rentabilizar com juros o seu patrimônio.
Tá? Então, quando você coloca juro no seu patrimônio, então isso seria investimento. Agora, a previdência tem juros, sim, mas ela não pode ser confundida com investimento, porque ela tem uma finalidade previdenciária. Ela tem uma finalidade, a previdência, ela é para você ter uma renda mensal no futuro. Tá? Então, a finalidade da previdência não é acumular patrimônio e no futuro você ter um valor grande para comprar uma casa, para comprar uma fazenda. Não é essa a finalidade da previdência. É você no futuro ter uma renda mensal que complemente aquilo que você tem hoje. Tá? Então, não confunda previdência com investimento, porque não é investimento. Em algumas circunstâncias, você pode até comparar a previdência com o investimento. Mas, para você ter uma ideia, uma previdência privada, ela tem uma alíquota de imposto de renda de 35% nos primeiros 4 anos. Então, e o investimento, ele tem uma alíquota de imposto de renda de 15%. Então, se você faz uma previdência pensando em estar fazendo investimentos e você precisa do dinheiro daqui a 2, 3 anos, você vai ter um prejuízo irreparável por conta do imposto, que vai ser muito caro. Tá? Já com 10 anos, o imposto vai ser 10%. O imposto sobre o ganho na Previdência é de 10%. E o sobre o investimento continua sendo 15%. Então, ao longo prazo, você vai ter um ganho, mas no princípio você vai ter uma perda, se você compará-la com investimento. Maravilha. Pensando na necessidade da educação financeira, como ensinar os filhos a gastar ou comprar, né? Vamos direto a esse ponto. Como ensinar os nossos filhos esses princípios que você passou? Bom, a gente tem que, com as crianças, a gente tem que usar uma didática melhor, mas é preciso fazer com que eles entendam aquilo que eles de fato precisam e aquilo que eles não precisam. Por exemplo, uma criança precisa de brinquedo. É uma coisa que a criança precisa, não é supérfluo. Então, a criança deve aprender a comprar o seu próprio brinquedo. Não é só ganhar, porque ela vai ter que entender que na vida ela vai ter que planejar as coisas que ela precisa. E como a criança precisa de um brinquedo, estou dando exemplo, só assim, para que ela planeje. Você gostou disso aqui? Então vamos ver quanto você tem por mês. Então você vai precisar de economizar durante 3 meses e a gente vai lá e compra esse brinquedo, que é uma necessidade da criança, eu insisto nisso. Né? Mas vale também para uma outra coisa que o pai queira didaticamente dar o dinheiro para a criança para que ela mesma administre. Olha, você está precisando de uma roupa ou de um calçado? O dinheiro está aqui. Qual que você acha que você precisa primeiro? E a própria criança decidir e vai lá, vai ver o preço, vai ver que se ela comprar outro vai sobrar dinheiro para gastar com outra coisa. Isso é importante, a criança ir administrando o recurso. Poucas pessoas fazem isso, mas isso reflete muito no futuro se os pais deixarem que as crianças administrem o seu pequeno orçamento dela no seu dia a dia. Excelente. Nessa linha aí, não toma muito tempo. Eu tenho 2 outras perguntas muito importantes. Eu vou fazê-las, se a gente conseguir ajustá-las nesse tempo aqui, dentro do que eu calculei, ainda temos mais 3 a 5 minutos. A primeira delas é possível poupar mesmo pagando aluguel e com um salário mínimo? Recebendo um salário mínimo? A resposta é sim. A resposta é sempre sim. Porque não importa quanto você ganha. E você falou assim, pagando aluguel. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, R$ 1.045. Se ela for uma pessoa cristã, que vai devolver o dízimo, dar uma oferta, então ela vai ter aí 800 e poucos reais, ou 900 e pouco, que vai sobrar para ela. Se essa pessoa paga um aluguel de R$ 300, está sobrando R$ 600.
Então, essa é a conta que a pessoa tem. Tem despesas que são fixas e tem despesas que são variáveis. Mas no momento em que ela reserva desse dinheiro R$ 40 de poupança todo mês, R$ 30 de poupança, R$ 50 de poupança todo mês de forma sagrada, não vai fazer nenhuma diferença na vida dela. Ela era pobre, vai continuar pobre. Ela não vai ficar mais pobre porque ela separou R$ 50. Ela tinha dificuldade para comprar as coisas, vai continuar tendo dificuldade separando esses R$ 50. Não vai ter mais ou menos dificuldade. Mas esses R$ 50, lá no futuro, vai fazer muita diferença na vida dela, com certeza. Então, é possível, sim, independente de quanto ganha, a pessoa poupar uma parte do salário, que seja R$ 10, mas que ela poupe, que vai fazer diferença lá na frente, na vida dela. Muito bom mesmo. Geralmente, as pessoas que vivem com esta renda, elas são muito atacadas por vendedores de porta em porta. E estes vendedores, muitos deles, superfaturam os produtos pela conveniência de estarem à sua porta, facilidade de você ter acesso a eles e tudo. O que você diria para esse grupo de pessoas que trabalham de uma forma muito árdua ou recebem esse benefício como consequência de um trabalho, de uma vida, para que elas consigam lidar com esse recurso de uma forma tão sábia ao ponto de não deixar escoar e praticamente darem para os outros? Dependendo do lugar que a pessoa mora, por dia passam 2, 3, 5 vendedores. É o cara do queijo, é o cara da pamonha, é o cara do cobertor. E eu descobri recentemente que o pessoal está vendendo até eletrodoméstico de porta em porta. E eu tive um contato com uma família em que um eletrodoméstico, numa loja destas tradicionais, custava R$ 1.500 e essa pessoa comprou por R$ 2.500 para pagar no mesmo prazo que ele teria para pagar na loja física. Como é que você daria uma orientação para o pessoal que lida com esta faixa salarial? Eu acho que independe até da faixa salarial, embora o alcance maior seja nas menores rendas, mas você nunca deve comprar nada que foi nos apresentado. Nunca. Foi nos apresentado, você não estava esperando, então você vai dar toda a atenção se você quiser, mas a resposta é sempre não. Eu vou pensar durante 30 dias. E durante 30 dias você vai amadurecer o seu planejamento, que pode ser que aquilo que veio ao seu encontro é de fato algo que vai te fazer bem e vai ser importante na sua vida, mas dê a você mesmo um prazo de 30 dias para amadurecer a ideia e depois ligue e siga com a negociação. Mas nunca comprar algo que foi apresentado. Tá? Infelizmente, estou falando também de pessoas que vivem vendendo. Tá? Sim, verdade. E aí é claro que essas pessoas que trabalham com vendas, elas têm que ter a segurança de que estão vendendo coisas boas. Uhum. Elas têm que ter a segurança que estão vendendo algo importante para as pessoas e que se ela vier a comprar, ela só antecipou esses 30 dias. Ela ia decidir lá na frente compra mesmo. Então, alivie sua consciência para você continuar trabalhando, continuar vendendo. Mas você, como pessoa que vai ser objeto, peça 30 dias, avalie. Se for bom, você compra. Agora, na hora de comprar, na hora de pagar, aí entra a negociação e é importante que você compare os preços. Produtos iguais, você vai comparar onde estão os preços, você dá uma olhadinha na referência, pode ser até na internet, você tem uma referência de preço, e aí você, então, siga com a negociação, você vai conseguir um desconto mesmo desse vendedor que chegou na sua porta aí, mas 30 dias depois. Excelente, excelente princípio que você colocou aí, excelente mesmo. A última pergunta que a gente tem aqui, ela tem um monte de parabéns aqui que eu preciso tirar a pergunta dos parabéns pela palestra, viu? O pessoal apreciou bastante a palestra. Como equacionar os ganhos, gastos e investimentos? Existe uma métrica ideal?
Eu acho que você citou algumas questões aí, quando você falou de 30% que você deve, se eu não estiver equivocado, preservar. Se você não tem um gasto de mais de 50% da sua receita, você não precisa se preocupar com o orçamento. Eu acho que essa pessoa está dizendo isso. Mas se você tiver mais alguma coisa para considerar, como que essa pessoa consegue equalizar? Qual proporção que deve ser para gastos? Qual proporção para investimentos? Qual proporção para ganhos? Para ganhos, quanto mais, talvez melhor, né? Bom, nós temos um custo básico fixo que, por exemplo, o aluguel, as contas de água, luz, aquela supermercado que a gente tem que fazer. Então, é comum famílias terem essa receita fixa comprometendo de 60% a 70% de toda a receita. Essa despesa fixa compromete grande parte da receita. Então, nos salários, por exemplo, até R$3.000, esses gastos, eles consomem muito. Por isso que não dá para a gente fazer uma métrica de todo mundo. Tá? Mas, no geral, o que importa é você precisa poupar 15% para a sua aposentadoria, caso você esteja recebendo acima do teto da Previdência. Tá? Se não, e você tem carteira assinada, se você tem carteira assinada e recebe até 5.600, você não precisa preocupar com Previdência. Agora, se você não tem carteira assinada, você precisa sim fazer a sua Previdência oficial de um salário mínimo e a Previdência complementar. Então, 15% você tem que gastar com Previdência. Você tem que poupar para pagar as suas contas no futuro, porque ninguém vai pagar para você. Você vai ter que pagar as suas contas no futuro. E agora, com saúde, que está novo, você tem que se preocupar com isso. Então, não dá para fazer uma métrica por conta da relação das despesas fixas necessárias e o salário que a pessoa recebe. Amir, muito obrigado. Eu quero reforçar para vocês que estão nos ouvindo que amanhã, 7 horas da manhã, começamos com a palavra de Deus sendo aberta pelo pastor Weister. Amanhã, às 9 horas da manhã, teremos uma palestra muito, muito especial que nos trará conceitos, conhecimentos sobre o primeiro emprego, o primeiro salário, o que fazer com esta receita logo no início de uma vida financeira ativa. Isso é muito importante. Eu me lembro, eu trabalhei desde criança, na época não tinha tanta legislação, e com 8 anos de idade eu já vendia chup-chup, vendia bolo de banana, e geralmente era um investimento para passagem para estudar. E lembro que aos 14 anos eu já tinha meu emprego praticamente fixo, era servente de pedreiro. E naquele emprego fixo, todo final de semana, toda sexta-feira, quando eu recebia, eu chegava em casa, dava metade do dinheiro para minha mãe, falava: mãe, isso aí é da senhora, a senhora faz o que a senhora quiser. Lógico, ela comprava comida para mim, para meus irmãos, né? E é uma experiência muito bacana. Me lembro depois, a primeira vez, meu salário com carteira assinada, eu recebi R$1.200. Eu era um coordenador pedagógico de uma escola adventista, e eu me lembro que eu peguei as notas, recebi em dinheiro, coloquei as notas sobre a mesa e contei, e ajoelhei, e orei ao Senhor, e eu jogava para o alto, parecia que era o ser mais rico do mundo, né? Mas eu aprendi a comemorar o dinheiro, não o dinheiro em si, a ter uma comemoração, porque é o fruto de muita coisa. Quando o dinheiro chega nas mãos da gente, ele é o fruto de muita coisa, é o fruto de muita emoção, é o fruto de relacionamentos, é o fruto de oração, é o fruto de labor, de trabalho. Então, eu não comemoro o dinheiro, eu comemoro tudo aquilo que me trouxe aquele dinheiro. E aí a gente tem que saber usar bem o dinheiro, senão a gente desvaloriza todo aquele esforço, né, que nos conduziu àquela conquista. Ami, muito obrigado, que Deus te abençoe. Eu quero compartilhar com o pessoal aqui rapidamente um vídeo promocional dos nossos parceiros. O mês todo e não conseguir fechar o orçamento? Vamos fechar uma parceria? A FAD Minas quer ser seu parceiro.
com ganhos reais de até 12 mil. Ajuda, não é verdade? O projeto Tamo Junto foi preparado para você que precisa daquele help. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 35 9119 8677. Seja nosso parceiro. Ah, e não esquece, tamo junto. Este é um momento de parcerias, né? Um momento de desafios para todas as pessoas, e a FAD-Minas está estendendo uma oportunidade de parceria. A FAD-Minas é a Faculdade Adventista de Minas Gerais, sediada em Lavras, e ela está estendendo essa oportunidade de compartilhamento de influência. A FAD-Minas tem uma educação extraordinária, educação cristã, com um alto nível pedagógico, acadêmico, e a gente sempre faz questão de incentivar você a se relacionar com quem vai contribuir com a sua vida, não apenas hoje, mas para um período longo. E eu diria que uma educação cristã vai contribuir com a sua vida para a eternidade. Portanto, faça contato com a FAD-Minas, indique um amigo para a FAD-Minas. Você nunca imaginou que pudesse ganhar dinheiro com um amigo seu. Talvez você esteja até escondido por um amigo poder chegar e pedir dinheiro emprestado. Mas agora chegou o momento de você ganhar dinheiro com um amigo. Você indica um amigo para a FAD-Minas, para estudar na FAD-Minas, e da mensalidade que esse amigo seu vai investir nos estudos, você vai ganhar uma proporção desta mensalidade, de tal forma que depois você vai até a formatura desse seu amigo e fala assim, olha, estou aqui com o seu dinheiro. E valeu a pena você indicar um amigo para a FAD-Minas. É um projeto muito interessante, é um momento em que nós nos apoiamos e podemos juntos fazer com que um tenha a força necessária para sobreviver a este momento tão desafiador para todos nós. Mais uma vez, Amir, eu te agradeço profundamente. Você tem sido uma bênção no compartilhamento de todo este conhecimento que Deus te deu. E em breve você vai ter um grande projeto que vai compartilhar conosco. Eu vou fazer questão de divulgar para o pessoal. O Amir está desenvolvendo um projeto Fé e... Repete, por gentileza. Fé e Finanças. Fé e Finanças é um projeto que vai nos ensinar a interagir bem a religião com a parte financeira, aprendendo a crescer juntos nessa direção. O Amir, ele é assessor da XP Investimentos. Se você depois quiser fazer contato com ele para perguntar como funcionam os investimentos na XP, como que funciona um investimento em renda fixa, renda variável, como que funciona esta experiência de você fazer parte de um mercado financeiro mais robusto, mas sempre sendo assessorado por alguém que tem um conhecimento técnico, você pode fazer contato com a Amir, ele está totalmente disponível, aberto para isso. E eu digo para você o seguinte, indicar um cristão que tem um sucesso na vida, não necessariamente que tenha se tornado rico, mas se tornou uma pessoa que tem uma renda estável, que investe nos sonhos, como eu tenho certeza que é o Amir, eu tenho plena certeza que eu estou indicando alguém que vai ajudar você a ter a mesma satisfação que o Amir tem de vir e contribuir conosco. Se ele vem contribuir conosco, é porque ao longo da vida Deus deu para ele tanta felicidade, tanta alegria, e ele está podendo compartilhar disso com a gente. Portanto, eu indico o Amir para você ser mentoreado por ele, ser assessorado por ele. Então, eu faço questão de indicar. Eu hoje eu consumo este tipo de serviço e eu estou totalmente feliz, porque eu posso, Amir, nas minhas finanças, separar uma proporção também para abençoar pessoas. Eu separo uma proporção que é o meu dízimo, uma proporção que é a minha oferta, e eu separo uma proporção que é a minha doação para pessoas. Além de tudo isso, eu consigo fazer os investimentos e consigo realizar os meus sonhos. E eu acho incrível como alguém saiu de uma condição socioeconômica e bem desafiadora, e hoje eu faço questão de abençoar as pessoas, por isso, abrindo esse espaço de palestras, para que as pessoas tenham a mesma alegria que eu tenho de dizer o seguinte, não devo nada para ninguém, eu tenho um bom nome, um nome limpo na praça, foi o que aprendi com a minha mãe. E a minha mãe me ensinou, mas vale ter um bom nome, isso é bíblico, do que muitas riquezas. E para ter um bom nome hoje, você tem que administrar muito bem as suas finanças. E eu agradeço a você, de novo, porque você, em um momento, me ajudou muito
com uma dica primordial, cirúrgica. Você me ajudou a fazer um investimento certo e hoje eu estou muito feliz pelo investimento que fiz. Deus te abençoe e eu quero orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor sobre você e sua família também. Ok. Deus, muito obrigado. Que fantástica esta experiência com a Amir. Que forma cirúrgica, sábia, espiritual, de trazer para a gente ideias sobre administrarmos melhor o nosso comportamento em relação ao dinheiro. Eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor oportunizou ao Amir como conhecimento, como experiência, e agora ele está compartilhando tudo isso conosco, gratuitamente, Pai. Ele não nos cobrou nada. É por isso que eu peço que o Senhor continue investindo no Amir, na sua esposa, nos seus filhos e ofertando a eles toda a riqueza de bênçãos celestiais. Aqueles que nos ouviram, que compartilharam conosco do seu tempo, da sua audição, abriram-se para aprender, eu peço que o Senhor enriqueça cada um com conhecimento, com sabedoria, com a presença do Espírito Santo e com o recurso necessário para a realização dos sonhos que o Senhor tem para todas as famílias representadas nestas palestras. Nos dê uma boa noite de descanso, abra portas, se forem para o nosso bem, e feche todas as portas que forem para atrapalhar o nosso sucesso. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Muito obrigado, Amir. Um abraço. Deus te abençoe. Amigos, até amanhã, logo cedo, às 7 horas da manhã. Valeu, um grande abraço.